Você é quem mesmo? Te interessa. Te interessa? Um nome bonito, cara. Isso aqui é árabe? Te interessa. Ah, é árabe. E o seu é Garcia Júnior, né? Não, Não? Não. Qual é o seu nome, então? não te interessa. Eu sou da mesma tribo. Vamos começar? Você quer começar? Você tá o quê? Você tá mal? Tudo bem? Também. Tá bem? Tá nervoso? Deixa eu ver a tudo bem. mãozinha. Tá suada? Não, tá tudo Não, bem. tá bom. Quer pegar na minha mão? Quero. Tudo bem. Tá Você quer apaixonado? pegar em alguma coisa? Te interessa? Prazer. Não me interessa. Qual o Então, personagem do folclore brasileiro que usa dreads? você tá rindo por quê, cara? Você tá achando isso engraçado mesmo? Porque na boa, assim, tu já viu essa porra? Depois de editado fica bem pior, cara. Como diz o editado, né? É isso. Como diz o Quem ri editado. por último ri melhor. Como diz o editado. Vai! Isso é ruim. He-Man! Mas de novo essa porra do He-Man? Não tem outra piada nessas porra? Joga isso fora.